Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu, Pastor Medeiros, preparei mais um esboço de pregação para você usar aí nas suas ministrações. E hoje o tema é sobre aprendendo com Daniel na cova dos leões. Algum assunto sobre Daniel preparei para você, um esboço com 4 tópicos apenas, bem básico, bem objetivo, mas com certeza vai te ajudar muito. Você pode ampliar a cada tópico aqui. Se esse tipo de conteúdo será relevante para você, vai te ajudar de uma forma ou de outra, verifique se você ainda não faz parte dessa família. Se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida e compartilha para mais pessoas, para que o nosso trabalho possa alcançar mais vidas. Com certeza você vai ser abençoado por isso e eu também cada vez mais, tá bom? Vamos então para a tela do nosso computador, vamos ver aqui passo a passo como nós preparamos esse esboço para você. Bom, vindo para a tela do computador tem um tema da mensagem que é governado por Deus. Texto, Daniel capítulo 6, versículo 3, está escrito assim: então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Partindo para a introdução, assim como Daniel, mesmo estando na Babilônia, não se prostrou ao sistema desses reis, assim também não devemos nos prostrar diante desse sistema. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre Daniel. E primeiramente você faz a leitura do texto, né? Faz a leitura do texto, apresenta o tema da mensagem e usa aí até 7 minutos no máximo para fazer uma pequena introdução sobre Daniel na cova dos leões, ou até mesmo Daniel ali em Babilônia, rapidamente. Depois você então parte para os tópicos da mensagem. Vamos então para o primeiro tópico desse esboço. Ponto 1. Governado por Deus. Observamos no texto que Daniel não deixou ser levado pelo sistema que o rei Nabucodonosor impôs sobre todos. Mesmo podendo custar sua própria vida, Daniel decidiu manter-se fiel diante de seu Deus, não se prostrando diante do governo de reis maus. Com isso aprendo que estamos vivendo em uma época em que o sistema deste mundo está lutando com todas as forças para nos fazer prostrarmos diante de suas propostas. Porém devemos nos mantermos sendo guiados, sendo governados por Deus. Olha só, o primeiro ponto é governados por Deus. Claro que eu falei no início sobre Daniel na cova dos leões, depois nós vamos chegar nesse ponto, mas lembrando aqui quando o rei Nabucodonosor estava reinando ali sobre Babilônia, sabemos que não somente Nabucodonosor, outros reis sempre estavam impondo ali o seu reinado, impondo ali os seus decretos. Mesmo assim, observe bem que Daniel e os seus companheiros não se prostraram diante do sistema e do decreto do rei Nabucodonosor. Tudo aquilo que ia contra as leis de Deus, Daniel não aceitava. Ou seja, Daniel ainda arriscou a sua própria vida, né, em ser lançado na fornalha de fogo. Na verdade, os seus próprios companheiros foram lançados numa fornalha de fogo, mas Daniel e os seus companheiros não se prostraram ao sistema. Estamos vivendo em tempos em que o mundo está tentando impor sistemas, colocar sistemas para que possamos nos prostrarmos, mas devemos continuar sendo governados por Deus. Só se prostrarmos diante da palavra de Deus. Amém? Cada tópico aqui você pode ampliar conforme Deus for te dando direção através desse esboço básico. Vamos então para o segundo tópico desse esboço sobre Daniel. Bom, ponto 2. É abrindo a boca que Deus fecha outra. Observamos que Deus fechou a boca dos leões para não devorarem a Daniel. Porém, o princípio que Daniel seguia era uma vida de oração, ou seja, Daniel abriu a sua boca para orar 3 vezes ao dia. Está lá no capítulo 6, versículo 10. Pois você lê aí na sua casa. Com isso aprendo que, para Deus fechar a boca dos nossos inimigos, primeiro devemos abrir a nossa boca em oração. Viva uma vida de oração. Olha só, para Deus fechar a boca dos leões, agora já é Daniel na cova dos leões. Para Deus fechar a boca dos leões e os leões não devorarem Daniel, Daniel primeiro abre a sua boca, ou seja, Daniel, ele havia orado, conforme o decreto do rei Dário, ele não podia ninguém buscar nenhum tipo de Deus, nenhuma ajuda, nenhuma petição, mas Daniel orava com a janela aberta na sua casa. Então, viram ali os homens e foram falar para o rei, ou seja, Daniel vivia em oração, não se prostra diante do decreto do rei. O que acontece então? Daniel orava 3 vezes ao dia, abria a sua boca em oração. Por isso, Deus fechou a boca dos leões. Então, o que eu aprendo? Abre a boca primeiro, ore a Deus para que Deus feche a boca do seu adversário. Olha que forte. Amém? Da mesma forma, você pode ampliar esse segundo ponto aqui, conforme Deus for te dando direção. Vamos então para o terceiro ponto desse esboço. Ponto de número 3. Quem vive na carne é presa fácil do leão.
Observamos que os leões estavam famintos para devorar a carne de Daniel. Porém, o segredo de Daniel era uma vida de oração. E quem vive esta vida de oração andam mais em espírito do que na carne. E quem mais alimentamos, vence o leão que está dentro de nós. Com isso eu aprendo que Daniel provavelmente dentro da cova estava em oração a todo tempo. E quem está em oração está em espírito, e os leões são obrigados a fecharem a sua boca. Sentir vontade de devorar, porém não encontra forças para devorar quem anda e vive em espírito. Uma vida de oração e vigilância. Quem vive na carne é presa fácil do leão. A Bíblia diz que também um dos símbolos do diabo é leão, né? Que diz que o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando quem possa tragar. Então, ou seja, quem vive uma vida de oração como Daniel vivia, ele vive mais em espírito do que na própria carne. Por isso, mesmo Daniel estando no corpo físico, na carne, os leões têm que jejuar, porque de fato, com certeza, Daniel estava em constante oração. Mas, quanto mais ele ora, mais em espírito ele fica. Então agora, os leões parece que vê Daniel não como uma carne fresca, mas como um espírito. Então, são obrigados a ficar com a boca fechada e sentir fome. Olha só que interessante. Quer um conselho? Viva em espírito. Quem mais a gente alimentar é que vai vencer. Dentro de nós tem um leão, ou espírito ou carne. Quem mais a gente alimentar é o que vai vencer. Amém? Também você pode ampliar esse terceiro ponto aqui conforme Deus for te dando direção. Sem mais delongas, vamos para o quarto e último tópico desse esboço. Número 4. O inimigo quer parar nossa oração. Observamos que em Daniel 6:12, os homens viram Daniel orando ao seu Deus e contaram ao rei, devido sua ordenança, que ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus. Porém, mesmo assim, Daniel não se intimidou com o decreto do rei. Com isso, aprendo que o inimigo fará de tudo para nos fazer parar de orar. Porém, devemos lutarmos para continuarmos uma vida de oração. Ela é a chave da nossa vitória. Assim como tentaram bloquear, tentaram parar Daniel na sua oração, o inimigo tentou parar Daniel, mas Daniel continuou orando. Esse foi o segredo do livramento de ser devorado pelos próprios leões. Deus não livrou da cova, mas o livrou dentro da cova. Então, observem bem, o inimigo quer parar a nossa oração, mas nós temos que lutarmos para prevalecermos em oração, porque aí está a chave, uma das chaves da nossa vitória. Amém? Da mesma forma, você pode ampliar esse quarto e último tópico aí. Vamos então concluir, sem mais delongas, esse esboço? Vamos lá. Conclusão. Com essa linda história de Daniel na cova dos leões, aprendo que uma vida de oração pode nos livrar de todo mal que se levanta contra nós. Então a melhor coisa a fazer é viver uma vida de oração. Continue orando. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida. Faça o bom uso e aproveito desse esboço bíblico. Não fica somente nesse esboço, nesse vídeo. Olha aí abaixo, aí tem vários vídeos, mais de 40 vídeos já de esboços com cada tema diferenciado. Assiste a cada um deles e aí faça um bom aproveito aí, amplia para você pregar aí na sua igreja, ou seja, em qualquer lugar que você recebeu o convite. Com certeza Deus vai te abençoar poderosamente e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém, queridos? Até o próximo vídeo, claro, se Deus permitir. Deus vos abençoe. Um forte abraço.